crianças, tudo bem com vocês? Que gostoso a gente estar aqui para aprender sobre uma história muito interessante. E sabe o que é que a gente vai aprender hoje? Baseada numa história da Bíblia. É como a gente pode fazer duas pessoas que estão brigando fazerem as pazes. Legal isso, hein? A gente sempre, quando a gente vê duas pessoas brigando, a gente fica numa situação tão difícil. E a Bíblia conta uma história em que uma pessoa muito especial conseguiu evitar uma guerra. Então a gente vai aprender sobre isso, mas antes eu queria ler com vocês o nosso versículo do mês. Esse versículo, ele traz para a gente a certeza que Deus está do nosso lado para a gente conquistar essa tarefa tão difícil, que parece ser difícil. Vamos lá? O versículo está em Gálatas, capítulo 5, o versículo 22. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo de Deus. E é com eles que a gente fica bem forte para enfrentar tudo que a gente encontrar de dificuldade na nossa vida. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre uma história que está no livro de Samuel, sobre um homem chamado Nabal e sua mulher Abigail. Nabal era um homem muito rico, ele era dono de muitas terras, muitas vacas, bois, ovelhas, ele tinha um patrimônio enorme. E ele se achava tão poderoso que ele era mal educado, ele era grosseiro, ele não tratava ninguém bem, ninguém. Mas Abigail, que era a esposa dele, era uma mulher muito sensata, muito inteligente, e ela ficava, de olho em tudo que Nabal fazia, para que quando ele fizesse alguma coisa de errada com a grosseria dele, ela fosse correndo e conseguisse amenizar aquela situação. Então, um dia, quando Nabal tinha muitas ovelhas, né? Que eu já tinha dito isso. Nabal estava lá nas terras dele e foi o tempo de tosquiar as ovelhas. O que é tosquiar uma ovelha? Gente, a ovelha, ela dá muito pelo, né? Ela fica bem gordinha, assim, cheia de pelinhos. Faz de conta que essa ovelhinha aqui, Tosquiar nada mais é do que pegar uma máquina, uma tesourinha, e cortar os pelos dessas ovelhas. Por quê? Como se fosse fazer um corte de cabelo bem legal. Porque com essa lã da ovelha, que era tosquiada, eram feitas muitas outras coisas. Eram feitos fios de lã que faziam roupas, cobertores, para aquecer os homens. E depois desse trabalho, o que Nabal fez? Fez uma festa para os funcionários dele. Uma festa enorme, com muita comida, muita bebida. Mas ali, perto de Nabal, num deserto, estava Davi. Davi ainda não era rei de Israel, mas Davi estava com os homens dele naquele deserto há muito tempo. E por muito tempo, Davi protegeu os pastores de Nabal, as ovelhas de Nabal, para que nada de ruim acontecesse a elas, nem a eles, funcionários de Nabal. Quando Davi ficou sabendo dessa festa para comemorar, né, que as ovelhas iam ser tosquiadas, ia dar muita lã, iam fazer muitos produtos com essa lã, Davi enviou 10 funcionários, 10 amigos dele ali, que estavam com ele ali, e falou o seguinte: vão até lá e conversem com Nabal, se nós também podemos participar dessa festa tão bonita que ele está dando. E lá se foram os 10 mensageiros de Davi. Chegando lá, eles falaram para o Nabal que eles gostariam, que eles tinham protegido os funcionários deles, os pastores, as ovelhas, por muito tempo, e que eles também gostariam de participar daquela festa, para que eles também pudessem comer e beber alegremente, que Davi tinha pedido para perguntar isso. Vocês não imaginam o que Nabal fez. Vocês acham que Nabal falou: não, pode vir na minha festa, vocês são todos convidados? Nabal, além de falar não, ele foi grosseiro com os mensageiros de Davi, falou que de jeito nenhum ele ia dividir a comida e a bebida daquela festa com todos eles.
Aí os mensageiros voltaram para Davi para contar o que Nabal tinha feito. Gente, ele foi muito mal educado, muito grosseiro. Davi ficou muito bravo. Gente, pensa num homem bravo. Multiplica por 10. Foi como Davi ficou, bravíssimo. E ele falou, imagina, Nabal não pode fazer isso com a gente cuidou dos pastores, cuidamos das ovelhas aqui enquanto estávamos no deserto, ele não podia ter feito isso, mas nós vamos lá e vamos acabar com eles. Chamou 400 soldados, servos dele ali, para ir atacar Nabal. Essa notícia, de enquanto Davi estava indo com os 400 guerreiros ali para atacar Nabal, o que aconteceu? A notícia se espalhou, um foi contando para o outro, contando para o outro, contando para o outro, e que caiu no ouvido de quem? De Abigail, esposa de Nabal. Ela ficou desesperada. E o que ela fez? Ela pegou um monte de presente, um monte. Eu vou ler para vocês quanta coisa ela preparou. Olha só. Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas e 200 bolos de figos prensados. Colocou tudo no jumento e mandou as servas dela levarem pelo caminho esse jumento com esse monte de comida, de presente, para se encontrar com Davi. Enquanto Davi subia a montanha, bravo com todos aqueles 400 soldados, furioso, Abigail desceu rapidinho. O jumento, as servas na frente, Abigail desceu rapidinho essa montanha e se encontraram no meio do caminho. Quando Abigail encontrou Davi, ela se prostrou na frente dele e pediu perdão, pediu desculpas pelo que o marido tinha feito. Ela falou que ela não sabia de nada, que ela jamais permitiria aquilo, e que Davi perdoasse aquele ato e que considerasse que ela estava pedindo desculpas, que o marido tinha sido um insensato, não tinha agido da maneira certa, correta. O que vocês acham que aconteceu? Davi se comoveu com a atitude de Abigail. Ele a achou uma mulher muito sábia, com bom senso, e cedeu a ela o perdão que ela pediu. Com esse ato de coragem, de determinação de Abigail, de barrar Davi ali com seus servos, ela conseguiu evitar uma guerra. Pensem só, o estrago que ia ser essa briga enorme de Davi com os seus homens e o Nabal com os seus homens. Ia ser uma tragédia. E Abigail, com a sua coragem e determinação, foi lá e parou Davi no meio do caminho. E com a sua humildade, pediu-lhe desculpas. E tudo isso, essa ação, fez mudar todo um panorama que podia resultar numa guerra horrível, cheia de mortes. Não é verdade? Gente, com isso, com essa história aqui do que está no livro de Samuel, sobre o rei Davi, esse episódio, nos mostra uma figura muito importante de Abigail. Nos mostra que nós também podemos ser como ela. Todas as vezes que a gente vira uma pessoa brigando com a outra, a gente pode fazer alguma coisa. Ah, mas será que a gente pode mesmo? Como que eu vou chegar ali no meio de 2 amigos que estão discutindo? A gente pode sim, porque Deus vai fazer a gente saber como agir, como falar com essas 2 pessoas. E através de nós, muita coisa pode ser evitada. Uma briga grande, uma discussão, um desentendimento, um afastamento entre pessoas que são amigas. Muitas vezes são amigas ou pode vir a serem amigas. Então, a gente precisa acreditar que nós somos capazes de evitar ou de fazer as pazes entre 2 pessoas brigando. Evitar que 2 pessoas briguem, ou se elas estiverem brigando, a gente ajudar a fazer as pazes. Isso é incrível, não é? Olha, parece uma pedrinha quando a gente joga na água assim, e faz um monte de ondinhas. Não é verdade? Uma ação bem pequena da gente
pode transformar a vida de outras pessoas como ondas no mar. Isso é muito legal, gente, muito importante. E o nosso versículo nos mostra que os frutos do Espírito Santo nos deixam capazes disso. Porque nós podemos ter mansidão, fidelidade, amor ao próximo, domínio próprio. Então, se a gente consegue saber como agir, a gente vai conseguir ajudar quem está perto de nós. Muito legal, né? Vamos fazer uma oração para que a gente seja forte e capaz de agir dessa forma? Vamos lá? Querido Deus, obrigado por essa história que nos mostra como podemos ajudar os outros a fazerem as pazes. Queremos ser pacificadores. Nos dê sabedoria para saber fazer isso. Através do seu Espírito, mostre-nos como podemos fazer a escolha certa e sabermos como falar e agir em uma situação de discussão. Em nome do seu Filho Jesus, nós lhe pedimos. Amém. Muito bem, agora a gente já pode praticar, ajudar as pessoas a não brigarem. Não é bom? Muito bom. Gente, guarda isso com vocês, porque todos nós somos capazes de fazer esse bem às pessoas que nos cercam. Tudo bem? Espero vocês no Instagram, vão lá com o papai e com a mamãe, peguem as dicas da semana, os textos para vocês estudarem juntos e a gente se vê em breve. Até mais!